Oi, pessoal, tudo bem? Eu sei que a qualidade da câmera está um pouco ruim, mas amanhã eu vou estar providenciando uma câmera nova para estar acoplando aqui ao computador e estar fazendo vídeos com mais qualidade para vocês. Eu não estava preparada para essas aulas através do Zoom e eu não estou me adaptando ainda à tecnologia, estou tentando preparar o conteúdo da melhor forma para vocês, mas é o que tem para hoje. A gente vai com essa câmera do computador mesmo, que é o webcam aqui do computador, mas amanhã eu vou tentar já buscar lá na loja uma webcam não profissional, mas de qualidade melhor, para estar passando esse conteúdo para vocês, tá bom? Eu vim falar de um assunto bem interessante, que é o que, na verdade, a maioria de vocês aqui são interessados em aprender a falar a língua finlandesa, poder se mudar para a Finlândia, ou os que já vivem na Finlândia e que têm dificuldade com a língua, que têm a residência ou que querem pedir a residência na Finlândia, e até mesmo um dia pedir a sua nacionalidade finlandesa, pedir o seu passaporte finlandês. Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui. Estou aqui com o meu passaporte brasileiro, finlandês, meu cartãozinho da residência espanhola. Então, se você quer atingir isso aqui, se você quer ter, além do seu passaporte brasileiro, seu passaporte finlandês e poder ser residente em outros países da Europa, enfim, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Você, quando se mudar para a Finlândia e você quer viver aqui, você vai ter que constituir algum vínculo com a Finlândia. Você pode chegar como estudante ou um trabalhador contratado e você vai ter uma residência, a princípio, temporária e depois, provavelmente, você vai ter uma residência permanente, de acordo com o período seu de estudo, de trabalho. E após esse período, se você formar um vínculo mais um vínculo definitivo, um vínculo mais longo com a Finlândia, você se casar com um cidadão finlandês, ou você tiver um filho, ou você pretender simplesmente ficar vivendo na Finlândia por algum motivo, então provavelmente você vai ter que aplicar para a sua dupla nacionalidade, para a sua cidadania finlandesa. Então, como é isso? O principal fator para você aplicar a cidadania finlandesa, para você pedir o seu passaporte finlandês, é justamente a proficiência da língua. Então, independente de você ser casado com um cidadão finlandês, ou de você ter trabalhado aqui por muitos anos, ou de você ter estudado por muitos anos, o fator principal que eles consideram o seu nível, são dois fatores principais, o seu nível de independência econômica, se você pode se manter economicamente na Finlândia, e o fator da língua. Eu diria que o fator da língua é, inclusive, um fator que pesa mais na decisão do Maahanmuuttovirasto, que é o setor de migração da Finlândia. Então, é muito importante para uma pessoa que quer vir viver na Finlândia, que pretende pretende fixar residência na Finlândia, viver aqui por um longo período de tempo, viver permanentemente na Finlândia, falar a língua finlandesa, porque a sua nacionalidade vai depender disso, o seu passaporte vai depender disso. Eu era casada com um finlandês quando eu apliquei para minha nacionalidade, mas eu só pude aplicar para minha nacionalidade quando eu fui aprovada na prova do YKTest, que é o Yleiskielitutkinto, que é a prova da proficiência na língua. Então, independente de você ser casado com um nacional finlandês, você tem que provar sua proficiência na língua. Eu separei aqui para vocês algum material e eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é a minha prova da língua. Deixa eu ver se tem como aumentar aqui. Eu ainda estava com o nome de solteira aqui. Então, eu fiz no ano de... Aqui está 2014, eu acho que foi 2014 mesmo que eu fiz, porque demora muito a sair o resultado. Então, eu já tinha muitos anos vivendo aqui, mas o caso, como eu já comentei com vocês algumas vezes, que eu sou uma pessoa que eu mudei para a Finlândia já faz muito tempo, 15 anos, já vivo na Finlândia e com a Finlândia, eu digo assim. E, como a maioria de vocês sabem,
Eu era uma seminômade, então a gente tinha umas férias de um mês em julho todos os anos, religiosamente, e 2 vezes por ano, mais ou menos, eu ia para o Brasil. Às vezes eu passava 2, 3 meses no Brasil. Então, apesar de eu ter começado muitos cursos de finlandês, provavelmente um ou dois eu fiz até o final, eu frequentei totalmente o curso. Acho que provavelmente todos os cursos eu deixei pela metade e saí, fui embora para o Brasil, fui viajar para algum lugar no meio do curso. Então, eu tenho aqui diploma de conclusão de um ou dois cursos, de curso nível básico, bem no comecinho, mas e foram poucos meses ou poucas aulas, tipo, são 16 horas, alguns cursos são bem assim, são por horas, inclusive. Então, eu nunca fiz um curso a fundo mesmo na língua finlandesa. Então, na época que eu consegui fazer a minha proficiência da língua, eu passei no nível intermediário, que era puheen ymmärtäminen, compreensão da língua falada, que eu escuto e que eu compreendo, nível 3, o nível de 1 a 6. Então, o nível 3 está bem aí no meio. Puhuminen, falar, né, se expressar, também nível 3. Tekstin ymmärtäminen. Tekstin ymmärtäminen, compreensão de texto. Então, a compreensão de texto era o nível 4, que está um pouquinho acima da média. Kirjoittaminen, que é escrita, também passei com o nível 4, que era assim um pouquinho acima da média. E isso foi já faz 6 anos, 2014, inclusive ainda não tinha mudado o meu nome aqui para o meu nome de casada. Então, já faz 6 anos e eu de lá para cá, hoje, atualmente, não sei. Eu me considero um nível C1, mas a maioria dos finlandeses que falam comigo me consideram praticamente um nível C2, de C1 a C2, que é um nível muito fluente. Então, essa aqui foi a minha prova e essa aqui é a antiga, não sei se ainda está assim agora. Vou diminuir aqui um pouquinho. Eu não sei se ainda está assim agora a avaliação. Então, o nível de pontuação 1, 2, 3, 4. Então, aqui em compreensão da fala e fala, eu passei com o nível 3, era o nível B1, e escrita e ler e compreender o texto, eu passei com o nível 4, com o número 4, que é o B2. Então, assim, estava um pouquinho acima da média quando eu fiz essa prova. E hoje eu me considero um nível C1 e algumas pessoas me consideram um nível C2. Eu nunca fiz uma nova prova de proficiência, mas o nível C1, sim, eu acredito que é o meu nível atual. Porque eu estudei muito independentemente. Então, assim, o meu nível, ele avançou muito com o decorrer dos anos. Isso era o que eu queria mostrar para vocês primeiro, e isso é o que é exigido pelo Instituto da Imigração, o Departamento da Imigração da Finlândia, e é o outro que eu vou compartilhar com vocês agora aqui, essa página aqui. Esse é o Maahanmuuttovirasto. Maahanmuuttovirasto é o Serviço de Imigração da Finlândia. E aqui, quando você pede Suomen kansalaisuus, que é a nacionalidade finlandesa, eles têm essa exigência, kielitaito. Essas são alguns dos critérios que eles pedem para a aplicação da nacionalidade finlandesa, mas esse é um dos principais, kielitaito, que seria a sua proficiência da língua. Então, aqui ele diz, Suomen kansalaisuuden saaminen yksi edellytys on,
sinulon vahitan pysyttävä taito yhdessä seuraavista. Para receber a nacionalidade finlandesa, uma das exigências é que você tenha, no mínimo, a capacidade satisfatória em algum dos próximos aspectos. Suullinen ja kirjallinen suomen kieli. Suullinen ja kirjallinen é que você seja capaz de se expressar e de escrever em finlandês. Suullinen ja kirjallinen ruotsin kieli. Suullinen ja kirjallinen ruotsin kieli é que você seja capaz de se expressar verbalmente e escrever em sueco, a segunda língua oficial da Finlândia, então por isso o sueco é aceito para a nacionalidade finlandesa. Suomalainen viittomakieli, suomalainen viittomakieli, que é a linguagem de sinal finlandesa. Não sei, para mim, assim, parece não uma brincadeira, que eu respeito muito, mas no sentido de, se já é difícil para você aprender a língua finlandesa falada e escrita, você imagina para você aprender a língua finlandesa de sinais. Mas se você tivesse a capacidade de aprender a língua finlandesa de sinais, então vai em frente. Isso é um critério válido para você aplicar para a sua nacionalidade. Suomen ruotsalainen viittomakieli. Suomen ruotsalainen viittomakieli. Finlandês e sueco, uma língua de sinais finlandês e sueco também é aceita. Então, você tem que poder se expressar e escrever em finlandês, se escrever e se expressar em sueco ou linguagem de sinal, sueco ou finlandesa. Então, são aceitas. Então, o que eu ia dizer, você tem que poder demonstrar essa capacidade através de uma prova. Você tem que você tem que provar que você é capaz de se expressar em finlandês. Claro, a língua não é o único critério. Você tem que estar vivendo na Finlândia direto durante 5 anos ou um período ininterrupto, que são 5 anos ininterruptos. E se você não vive aqui ininterruptamente, como eu viajava muito, então não lembro agora quantos anos são, 6, 7 anos, eu não lembro o período que você tem que viver aqui, mas se você já viveu durante 5 anos, você tiver como provar isso. Então, para mim era um pouco complicado porque eu viajava mais, e como já faz muitos anos que eu tirei meu passaporte, então eu não lembro mais como é e a lei sempre muda, mas é bom vocês pesquisarem justamente nesse site aqui, que é o Maahanmuuttovirasto, que é o site da imigração finlandesa. Então, aqui eles têm toda a informação, migre.fi, migre.fi, então eles têm toda a informação aqui para vocês que estão procurando saber mais sobre a imigração. E se vocês botarem no Google Chrome, ele traduz diretamente para o português para vocês. Então, aqui os critérios para você provar que você é capaz de se comunicar na língua finlandesa seriam kieli tutkinto todistukset, kieli tutkinto todistukset. O que são kieli tutkinto todistukset? São provas de proficiência da língua. Então, o mais comum é o YKI-testi, que é o yleinen kielitutkinto, que você pode fazer, é esse que eu mostrei para vocês anteriormente, que vai do nível 1 ao 6, e se você passar com uma média de 3, 4, você é aprovado e você pode aplicar para a nacionalidade com esse diploma, ou esse de linguagem de sinais também. Tá? Então, essa prova do yleinen kielitutkinto, você faz uma prova que eles te botam fone, você tem que escutar a compreensão, e aqui você escuta e você escreve o que você está escutando, você tem que provar a sua compreensão. Depois você tem que falar alguma coisa, e acho que eles gravam, se eu não me engano, e aí depois eles vão analisar a sua fala. Você tem que escrever
um texto, como uma redação pequena, ou também escrever alguma coisa em finlandês, e você tem que ler também. Te dão um texto para você ler. Então, nisso consiste a prova, acho que é igual em toda a Europa, mais ou menos. É mais ou menos geral esse aspecto, essa composição da prova. Então, a prova consiste nisso, e se você passar com uma média de 3, 4, você é aprovado para poder usar isso no seu pedido de nacionalidade, tá bom? E as outras critérios que você pode usar para poder provar o seu nível da proficiência da língua. Peruskoulut todo Stukset, isso quer dizer, se você for uma pessoa que não é cidadão finlandês, é um imigrante, por exemplo, um filho de um estrangeiro que vive na Finlândia, mas que concluiu o peruskoulu, que seria a escola primária na Finlândia. Então, se você tem esse diploma, tipo da 8ª série no Brasil, né? Agora acho que é 9º ano que se fala. Então, se você tem um diploma, ou seu filho tem um diploma do 9º ano, isso pode ser usado como diploma de proficiência de língua finlandesa. Se ele foi aprovado na língua finlandesa como língua materna, não sei, como língua, né? Sua língua principal, ou como suomen kieli toisena kielenä, se ele pode usar como sua segunda língua. Então, esse é um todistus, um diploma válido para poder usar na proficiência. O outro seria lukio todistukset, também é a mesma coisa, só que é uma pessoa estrangeira viveu aqui, uma criança, por exemplo, um adolescente, e concluiu o segundo grau, eu não sei como falar isso, lukio, aqui é o segundo grau. Então, se ele fez isso, ele fez o segundo grau, se ele foi aprovado para a universidade, como se fala isso no Brasil, vestibular, né? Se ele fez isso, essa formação aqui na Finlândia, e ele tem o seu diploma em finlandês com aprovação na língua finlandesa, do que ele concluiu uma boa pontuação na língua finlandesa, isso também serve para pedir a nacionalidade. Ammatilliset tutkintotodistukset, ammatilliset tutkintotodistukset, isso é um diploma de formação profissional. Eu acho um pouco mais difícil você conseguir sua aprovação para a proficiência da língua dessa maneira, mas eu tenho algumas amigas que fizeram assim, porque aqui, quando você vai pedir ammatilliset tutkintotodistukset, quer dizer uma formação profissional, um diploma de formação profissional. Então, eu tenho algumas amigas que apelaram para essa opção, porque elas não se sentiam capazes de fazer uma prova para que é o Yleistutkinto. Então, elas se matricularam no Ammatikoulu, que é uma escola profissionalizante de limpeza ou de cozinha, enfim, de alguma profissão mais básica, que é o que normalmente eles oferecem aqui para os estrangeiros. Então, elas aplicaram para algum curso profissionalizante, que dura em média 3 anos. E quando você é aprovado no seu curso profissionalizante, claro, o curso profissionalizante não reprova, mas você tem que ter um nível satisfatório de proficiência na língua. Se você fala tudo errado, você não fica reprovado num curso profissionalizante, mas eles podem te dar uma baixa arvosana, como é que se fala? Um diploma com uma média não muito boa, porque aqui não te dão nota geralmente, aqui eles escrevem um parecer sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu sobre o seu desenvolvimento durante o curso. Então, se você não tem uma linguagem muito boa, uma proficiência, eles podem dizer explicitamente ali que você não concluiu de forma satisfatória, porque a sua linguagem não corresponde ao nível satisfatório para concluir o curso. Então, apesar de você receber o seu diploma da profissão, mas você pode ter um parecer que seja não muito bom, seja um pouco negativo, e isso pode talvez atrapalhar na hora de você pedir a sua nacionalidade com base nisso. Todistukset Suomessa suoritetusta korkeakouluopinnoista. Isso também
Eu estava lendo que você, quando faz todistukset Suomessa suoritetusta korkeakouluopinnoista, é um diploma de uma graduação, de uma pós-graduação feita na Finlândia. Mas não é tão simples assim. Você tem um diploma de uma pós-graduação feita na Finlândia e você automaticamente recebe o seu proficiência. Não. É uma pós-graduação feita na Finlândia em finlandês e que você tenha boa arvosana, que você tenha um bom diploma, de novo, um bom, como se diz isso, um bom parecer sobre o seu nível da língua, da proficiência. Se você está fazendo uma pós-graduação na Finlândia em inglês, você não vai obter isso, né? Claro que você está fazendo em uma língua estrangeira. Se você está fazendo na língua finlandesa, então, e você teve um mau resultado, você não fala bem a língua, não se expressa bem na língua, eu acho que você não vai receber um bom parecer sobre a sua proficiência. Então, independente de você estar fazendo uma pós-graduação na Finlândia em finlandês, você tem que ter justamente essa boa proficiência, você tem que falar bem. Você é capaz de chegar na Universidade da Finlândia e fazer uma pós-graduação, provavelmente você é uma pessoa que já fala bem. Então, isso é uma coisa que provavelmente está bem clara, mas eu não sei se é assim, porque eu nunca fiz uma pós-graduação na Finlândia. E o último é o Todistus Viittomakielen taidosta, o diploma de língua de sinais, o diploma da sua proficiência em língua de sinais. Então, também é uma coisa que eu acho complicada, mas é aceita no caso de você querer provar a sua proficiência, tá? Esse aqui é o site do Migri.fi, migri.fi, que é o serviço de imigração finlandesa, Finnish Immigration Service, Maahanmuuttovirasto, é o serviço de imigração finlandesa. Nessa página você encontra toda a informação e, como provavelmente você não sabe ler em finlandês, você pode botar no Google Chrome e ele traduz tudo para você para o português. Eu não uso, mas eu acho que é muito útil essa ferramenta. Aqui é um textozinho que eu fiz e anexei aqui algum material falando justamente sobre isso, explicando. Ykitesti, yleinen kielitutkinto. Prova de avaliação do nível de conhecimento geral da língua finlandesa. Por que preciso aprender finlandês para aplicar para a cidadania? Se você deseja se candidatar à cidadania finlandesa, você pode demonstrar proficiência suficiente em finlandês ou sueco, completando a parte oral e escrita do exame geral de língua em um nível mínimo de 3, nível intermediário. Então, aqui eu coloquei uma imagem de uma escala global dos níveis de referência, né, da proficiência. Então, aqui você tem uma pessoa que se comunica de uma forma elementar, que você tem uma pessoa que se comunica de uma forma independente, e que você tem uma pessoa que se comunica de uma forma proficiente. Então, quer dizer, aqui é uma pessoa que está aprendendo a língua no nível básico, o nível A1 e o nível A2 são pessoas que falam o nível básico. Aqui, o nível B1 e o nível B2 são pessoas que falam um nível intermediário, que era o que eu falava quando eu tirei consegui meu diploma 6 anos atrás. E o nível fluente é uma pessoa que fala o nível C1, nível C2 é uma pessoa que fala nível fluente ou praticamente língua materna, né? O nível C2. Então, eu posso ler para vocês em que consiste esses níveis, tá? Uma pessoa que está começando o nível A1 é capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados muito simples que visam satisfazer necessidades concretas. Eu acho que seria o caso, tipo,
de ir ao banheiro, comer, tenho fome, algo assim seria muito simples e necessidades concretas. Pode comunicar de modo simples se o interlocutor falar lenta e ou distintamente e se mostrar cooperante. Então, ele pode se comunicar de forma simples se a pessoa que está falando com ele estiver disposta a cooperar e falar de forma lenta e cooperante. Então, tentar cooperar, fazer, não sei, gesticular e tentar fazer essa pessoa entender. Então, o nível mínimo de compreensão da língua. O nível A2 é capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de propriedade imediata. É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples, direta sobre assuntos que lhes são familiares e habituais. O nível B1 é capaz de compreender as questões principais quando é usada uma linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são familiares. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Nível B2. É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstratos. É capaz de comunicar com um certo grau de espontaneidade. Então, o nível B1 e o nível B2 foram os níveis em qual eu era capacitada quando eu fiz a minha prova de proficiência. Eu atualmente me considero nível C1 e algumas pessoas me consideram nível C2. Tá? Então, devido a isso, eu acho que eu sou capaz de ensinar a quem está começando, quem está no nível muito básico, alguma coisa, compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. O nível C1 consiste de quê? É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus significados implícitos, é capaz de se expressar de forma fluente e espontânea, é capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz. Quer dizer, você ter flexibilidade de usar a língua, você não tem que usar as mesmas palavras, você tem um certo nível de vocabulário que te dá uma flexibilidade para você poder se comunicar. Então, você tem um certo nível avançado de conhecimento e você pode ter flexibilidade ao falar e poder adaptar melhor a sua comunicação no dia a dia. E o nível C2, que é o nível mais alto, é capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo que ouve ou lê. É capaz de se exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exatidão. É capaz de distinguir finas variações de significado em situações complexas. Eu, particularmente, não me considero exatamente nível C2, porque aqui no nível de capaz de compreender sem esforço praticamente tudo que vê ou lê, sim. Eu sou capaz de compreender sem esforço praticamente tudo que eu vejo ou leio. É capaz de se expressar espontaneamente, de modo fluente e com exatidão. Eu sou capaz de me expressar em língua finlandesa, falando finlandês, espontaneamente, de modo fluente, mas não com exatidão. Porque algumas palavras eu ainda erro na pronúncia, eu erro na grafia. Então, no caso, não seria exatamente só pela falta de conhecimento, mas porque, como eu falei, a gente fala 4 línguas diariamente em casa. Eu falo com os meus filhos e família no Brasil em português, e meus filhos estão na Espanha, eu falo com eles em português. A gente, por viver os últimos 4 anos na Espanha, falamos espanhol, meus filhos estudam na escola finlandesa na Espanha, e a gente usa muito espanhol no dia a dia. Eu, com o pai dos meus filhos, que a gente convive há 15 anos, nós somos separados, mas enfim, convivemos por causa dos filhos. Então, falamos há 15 anos em inglês, e o finlandês eu falo muito pouco. Eu falo aqui quando eu estou na Finlândia, ou quando eu trabalhei com finlandeses, estudei com finlandeses, e agora que eu tenho, o meu marido é finlandês, o meu parceiro é finlandês, então eu me comunico com ele em finlandês.
praticamente todo o tempo, porque ele fala muito inglês também comigo, mas a gente comunica 80% do tempo em finlandês. Então, o finlandês não é a minha língua principal diária, a gente fala 4 línguas diariamente, então por isso eu não me considero nível C2, eu não consigo falar com exatidão todas as palavras da língua finlandesa, eu ainda cometo alguns erros. E é capaz de distinguir finas variações do significado em situações complexas. Eu não sou capaz de distinguir 100% das variações do significado de algumas palavras em situações complexas. Se são situações normais, dia a dia, sim. Se são gírias, por exemplo, linguagem de dia a dia, coisas do nosso cotidiano, eu sei distinguir perfeitamente. Mas se são situações mais complexas, situações mais específicas, uma linguagem um pouco mais rebuscada, uma linguagem um pouco mais específica, por exemplo, sobre alguma profissão ou tema específico, muito específico, eu não sei distinguir. Mas em minha defesa, se é que eu posso dizer assim, eu posso dizer que muitos finlandeses também não sabem, porque na nossa própria língua, por exemplo, infelizmente o Brasil não é uma boa forma de comparação, mas a gente não é muito bem educada, a gente não tem muito estudo, então muitos brasileiros no Brasil não saberiam distinguir, por exemplo, formas finas de variações de significados em situações complexas. Por exemplo, você pergunta para um brasileiro um assunto muito específico, para uma pessoa normal, simples, trabalhador, pergunta um assunto sobre direito, ou sobre economia, ou sobre política, essa pessoa provavelmente alguns termos ela não vai conhecer. Então, não é que ela não conheça a linguagem, mas alguns termos específicos na sua própria língua são difíceis. Alguém me pergunta, por exemplo, que eu tenho que falar de algum assunto de economia, de política, por exemplo. Provavelmente eu não vou saber falar sobre esse assunto. Então, é difícil na sua própria língua, que dirá numa língua estrangeira. Então, eu não me considero C2, nível C2 por esse motivo, eu me considero C1. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês, porque é bom aprender a língua finlandesa e aprender bem para você poder aplicar o nível da língua, para nível de proficiência da língua, quando você for aplicar para a sua nacionalidade finlandesa. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários, deixa no vídeo para mim. Vou tentar compartilhar com vocês o máximo de informação possível, tá bom? Obrigada por assistir e deixe seu like.